No ar. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scala e começa agora o Observatório na Brasil Atual, um programa do Observatório do Terceiro Setor com a co-apresentação de Frank Valverde. No programa de hoje nós vamos falar sobre o impacto da pandemia nos 17 ODS da ONU. De acordo com a quinta edição do relatório Luz, do GT, da Sociedade Civil para a Agenda 2030, o Brasil está hoje entre os países que mais se distanciam dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Para refletir sobre o assunto, nós vamos receber o Fábio Paes, que é ativista de direitos humanos e advocacy do Serviço Franciscano de Solidariedade. Sérgio Andrade, diretor executivo da Agenda Pública e membro do Comitê Gestor da Estratégia ODS e da Comissão Estadual dos ODS de São Paulo. Você vai conferir as notícias do mundo com a Lê da Letra, da Rádio ONU, direto de Lisboa, e os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor com Frank Valverde. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel, bom dia, Fábio, bom dia, Sérgio, e bom dia a você que está em sintonia com o Observatório aqui na Brasil Atual. Qual é o seu destaque da semana, Franklin? Olha, tem tantas coisas acontecendo nesse país, né? Mas eu acho que um dos destaques que eu acho que é muito mais positivo nós destacarmos é essa nova contaminação do governador João Dória, né? Ele teve Covid antes de se vacinar, já tomou as 2 doses da vacina Coronavac e contraiu novamente a doença, o que mostra que, né, mesmo com as vacinas, nós devemos manter a proteção do uso de máscaras e evitar terminantemente a aglomeração social, né? Nós temos que manter ainda o distanciamento social. Tudo isso é fundamental para nós conseguirmos uma imunização a contento de toda a população brasileira, pode-se dizer, porque hoje a circulação está tão grande, não dá para se dizer só a população paulista. É verdade, Franklin. Bom dia, Fábio. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, é um prazer estar aqui, né, com vocês, com o Franklin, com você, Joel, e com o Sérgio, tá bom? Bom dia, Sérgio. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, Joel. Olá, Franklin, Fábio. Que bom estar aqui com vocês, conversando sobre esse assunto tão importante. O relatório Luz analisou o andamento dos 17 ODS da Agenda 2030 e suas 169 metas no Brasil. No total, 92 metas estão em retrocesso, 27 estagnadas, 21 ameaçadas e 13 em processo insuficiente, e 15 que não dispõem de informações segundo o documento. Não há uma meta sequer com avanço satisfatório. Foi a pandemia que dificultou o desenvolvimento das ODS no nosso país, ou faltou políticas públicas que dialogassem com os ODS, Sérgio? Joel, para responder essa pergunta, nós fomos atrás de evidências, né? Nós olhamos um pouco na agenda pública e na estratégia ODS, que é uma coalizão de organizações, tanto da sociedade civil, quanto do setor privado, quanto da universidade. Nós procuramos responder essa pergunta por meio de uma iniciativa chamada Reset, que dá nome, né, a esse movimento que vários governos do mundo, órgãos multilaterais apontam, que nós precisamos de uma recuperação inclusiva. E o relatório, ele dá conta de uma forma muito contundente que, de fato, a pandemia é uma cicatriz, né? Nós observamos no conjunto dos países do G20 condições semelhantes. É claro que as reações, nós podemos falar aqui como é que foram essas reações, mas de fato a pandemia foi o grande responsável pelo aprofundamento das desigualdades. Você concorda, Fábio, ou esse retrocesso já acontecia antes da pandemia? Então, é muito interessante escutar o Sérgio. Eu também colaborei no relatório Luz há alguns anos atrás, e o relatório Luz ele surge como uma forma de denúncia e uma forma também de posicionamento da sociedade civil, porque antes desse governo, outros governos sempre criam, é estranho que eu vou falar, mas criam dados
a partir da sua perspectiva, ou vão maquiar dados. Então, o relatório Luz vem trazer essa visão crítica, analítica da sociedade civil e dos meios, como bem o Sérgio falou. Então, nós sempre percebemos, por meio desse relatório, e o Sérgio também destacou isso, que sempre teve um certo descrédito assim, desses acordos internacionais, né? Os governos parece que sempre perceberam isso como uma agenda importante, mas que nós também temos alguma realidade aqui, nem sempre dá para responder a esses grandes acordos. Com este atual governo, é evidente que nós estamos vivendo questões que não estão nem no nível da razoabilidade, assim, nem no nível da questão que é razoável. Nós estamos vivendo retrocessos gigantescos. E a falta de política, porque a gente poderia falar o seguinte, está faltando investimento em X política, No atual momento, a nossa compreensão das organizações e de movimentos é que nem aquele mínimo, nem aquele básico em que nós tínhamos padrão de mensurar e de reivindicar, nós estamos conseguindo assegurar. Então, são políticas muitas vezes desenhadas com outro enfoque, não respeitando políticas e acordos históricos no Brasil. E aí eu vou dar um exemplo no âmbito da infância. Há toda uma trajetória de conquistas nesses últimos 30 anos em que simplesmente há novas propostas e essas propostas não contemplam a realidade brasileira ou o histórico de desigualdade no Brasil. Então, não sei se o Sérgio vai concordar, mas a gente entende que nesse momento a situação é tão grave que até os parâmetros mínimos a gente não consegue mais encontrar, porque algumas políticas simplesmente foram anuladas, outras não estão em cursos, e ao mesmo tempo, com esse governo e com toda essa conjuntura que nós estamos vivendo, alguns acordos mínimos eles não são nem retratados como uma prioridade, etc. Então eu percebo que esse contexto ele é mais grave ainda, e com a pandemia aí existem várias justificativas, mas nós sabemos que a desigualdade ela é histórica, e com o processo da pandemia isso se agravou ainda mais, e a importância realmente de pensar a partir da pandemia, mas de pensar também que isso é uma dívida histórica nossa. Alguns direitos serem assegurados, e os objetivos de desenvolvimento sustentáveis vão realmente retratar essa nossa falta de compromisso e essa nossa falta de prioridade em políticas essenciais para enfrentar essa desigualdade. Sérgio, deixa eu usar um termo do Fábio, né? O compromisso, a falta de compromisso. Antes de chegar nesse governo, que esse governo é fora da curva, né? Mas governos anteriores, me parece que também não compreenderam a importância do cumprimento e de associarem as políticas públicas do país ao cumprimento das ODS. É isso mesmo? Nós temos uma dívida histórica? Você tem razão, Joel. Em que medida ODS está na agenda de governo de maneira geral, né? Eu acho que essa é a grande pergunta. Porque o que significa, né, essa agenda? Ela significa um modelo de desenvolvimento. Simples assim, é um modelo de desenvolvimento. Em que medida os países se orientam para esse modelo de desenvolvimento? E grande parte do esforço, ele teve um acento muito ambiental. Se vocês lembrarem, inclusive no governo Dilma, nós estivemos no lançamento desses compromissos nas Nações Unidas, e mesmo para o governo brasileiro, à época, ele majoritariamente tinha um acento, né, ambiental. E na verdade, nós perdemos a narrativa, Joel. Nós perdemos a capacidade de traduzir isso para o contexto brasileiro e de muitos países. O que significa os ODS, na verdade, no Brasil de hoje? O que nós vimos nessa pesquisa, nesse movimento, na verdade, que ele mapeia, né, repertórios de ação em todo o mundo, o que vem acontecendo para que nós possamos promover, né, uma saída da pandemia de uma maneira inclusiva, né, uma recuperação econômica inclusiva. É claro que nós percebemos que a pandemia agravou profundamente as desigualdades estruturais. Mas como é que nós, então, apresentamos, né, para governos que estão
enfrentando dificuldades fiscais, como é que nós apresentamos para a população, diante de tantas prioridades, como o Fábio mencionava, como é que nós conseguimos traduzir isso de uma maneira adequada? Nós acreditamos que ODS no Brasil, ele tem uma certa simplicidade de tradução. O que significa ODS no Brasil? Nós estamos falando de uma agenda que significa trabalho, emprego, renda e proteção social. É isso. Tão simples quanto isso. Então, quando nós conseguimos operacionalizar esse grande desafio de modelo de desenvolvimento hoje no país, eu acho que nós conseguimos operacionalizar que esforço dá conta de conseguirmos avançar mais nesse modelo de desenvolvimento, que é estrutural, né, que tem que olhar para várias dimensões, mas eu diria que nós precisamos simplificar, né, esses esforços para que nós tenhamos realmente esforços coordenados. Do contrário, a educação vai ficar disputando com a saúde vai ficar disputando com o meio ambiente, a agenda de infraestrutura olha, quem é que precisa de mais recursos? Eu acho que nós precisamos de uma tradução simples e crescimento econômico inclusivo é o que nós precisamos. Fábio, nas suas respostas ficou claro que nós vivemos um retrocesso, um profundo retrocesso na sociedade brasileira em relação a vários aspectos, né? E as desigualdades se ampliaram com a pandemia. Como a sociedade civil pode reagir a este momento? Então, e eu peço desculpas, assim, às vezes pelo meu tom, até pela cor com que eu dou para a situação que nós estamos vivendo, porque desde a época da pandemia, nós, franciscanos, a gente tem enfrentado a situação nas ruas, sabe? Então, atualmente nós estamos com um serviço de marmita. Quem diria que nós teríamos que voltar a ter serviços de entrega de marmita no país? Mas tem aumentado drasticamente, nós temos chamado isso da pandemia da fome, né? E essa pandemia Sérgio, da fome... Desculpe, Fábio, não é só vocês, não. Nós temos uma iniciativa na nossa página do Observatório, as Mães da Sé, que também estão falando em cesta básica para essas famílias da população vulnerável. Ou seja, todas as organizações do terceiro setor não estão envolvidas com a política maior, né? Digamos, do desenvolvimento do projeto maior, mas sim com uma necessidade básica de sobrevivência. Sim. E esse dado de realidade que parte mesmo assim do dia a dia, né? Porque a gente não sabe o que fazer, a fila aumentou e as doações estão caindo e ao mesmo tempo você percebe isso que o Sérgio falou, que são políticas estruturais, mas ao mesmo tempo eu percebo que a saída ela se dá no campo da sociedade civil, parar de ficar lidando com situações de band-aid. Sabe? Vamos fazer isso no campo da política da criança, vamos fazer isso no campo da política de educação, como o Sérgio comentou. Eu acho que nós temos que ir para o campo estratégico. Os movimentos sociais perderam o tempo da história por não se dedicar a um tema fundamental que é a economia. Nós temos que ocupar a mesa da economia como um direito nosso, não um direito de grupos, de especialistas. E aí a gente tem que quebrar uma perspectiva de financeirização da vida. Tudo é o campo financeiro, e a gente esquece que economia tem a ver com a lógica de produção, de acesso ao trabalho, a dignidade do trabalho e desses bens que são produzidos nessa nossa terra chamada Brasil. E aí há um projeto de financiarização que justifica tudo. Gastar na assistência social, isso é um gasto. Isso é um prejuízo, isso é um impacto no orçamento. E nós temos que mudar a chave, que dizer o seguinte, não são eles que fazem a narrativa, somos nós. Investir na assistência social, investir nas comunidades, investir em estrutura de acesso a serviços básicos, isso é um investimento. E aí há um conto que a gente fica caindo, dizendo que o Brasil não tem recursos, não tem dinheiro, e o orçamento de 2021 foi um caso desse. Junto com a coalizão Direitos Valem Mais, que nós participamos, também a Agenda 2030 participa, nós percebemos que a disputa é tão grave, que nós brasileiros e nós, sociedade civil, às vezes a gente fica debatendo vírgula de política e a gente esquece que o orçamento, ele não é prioridade.
nem para esse momento de pandemia, nem antes da pandemia. O orçamento aprovado em 2021, com muita briga e disputa no Congresso desde o ano passado, ele está pior do que o congelado há 4, 5 anos atrás. Se a absurdo, né? Se a pandemia ela afetou, ela agravou, ela aprofundou as diversas filas da fome, da falta de uma saúde adequada, da falta de uma educação, que ela pode ser remota, mas isso na cabeça simplesmente de intelectuais da educação. Então, nós temos que perceber que essas políticas, elas não foram investidas nos últimos 5 anos a partir do teto de gastos, e que nesse momento da pandemia teve uma diminuição de 10% a 15% desse orçamento congelado. Aí eu pergunto para vocês, como que nós vamos enfrentar com esperança um cenário em que o orçamento não é prioridade? Então, eu acho que a importância desse relatório, Luz, que a gente ficou muito feliz de ele ser publicado recentemente, ele tá bem interessante o relatório desse ano. Nós temos que pegar isso e, como sociedade civil, tá unificando as agendas, mas culminando numa perspectiva de debate e pressão sobre que projeto econômico, que orçamento público nós queremos. E aí eu vou finalizando essa parte. Eu acho que algumas coisas estão muito interessantes. Eu percebo que o movimento negro trouxe vacina no braço, comida no prato e fora Bolsonaro, assim como vários movimentos estão se unificando em cima dessa agenda de emergência agora, infelizmente, que é pela vacina e pela questão da alimentação. Mas eu acho que essas iniciativas, e eu vou falar também, aproveitando, que as movimentações de rua, esse desconforto geral de que basta desse governo, que não dá nem para nomear a questão ou o modelo dele, nós precisamos começar a unificar uma agenda de que projeto de país nós queremos. E que não tem a ver com nenhum candidato, nenhum partido. A gente tem que repactuar um projeto de país como sociedade civil. E o centro desse projeto tem que estar o debate orçamentário. Qual é o orçamento que nós queremos e precisamos enquanto país? Então, ao longo do programa nós vamos discutir isso, viu, Fábio? A respeito disso. O social é investimento, não despesa, né? Agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. 1/3 dos países não tem medidas para ajudar alunos afetados pelo encerramento das escolas. A Leila Letra, de Lisboa, tem as informações. As Nações Unidas avaliam como 142 países estão respondendo aos desafios criados pela pandemia de Covid-19 no setor da educação. A principal conclusão do estudo é que nos países onde as escolas foram fechadas, 1 entre 3 ainda não implementou nenhum programa de apoio aos estudantes. A pesquisa envolveu a Unesco, o Unicef e o Banco Mundial. No auge do encerramento das escolas, em abril do ano passado, mais de 1 bilhão e 600 milhões de estudantes e 100 milhões de professores foram afetados. O relatório também destaca que apenas 1/3 das nações estão tomando medidas para reverter as perdas dos alunos dos ensinos primário e secundário, sendo que a maioria desses países são de renda alta. Os estudantes já voltaram a ter aulas presenciais em menos de 1/3 das nações de renda baixa ou média. A ONU destaca que esse cenário aumenta o risco de desistirem da escola ou de não aprenderem de maneira adequada. No ano passado, houve uma média mundial de apenas 79 dias com aulas, representando 40% do total de dias letivos. O relatório destaca também como tem sido o ensino à distância desde o início da pandemia. Entre as nações de baixa renda, o rádio e as emissoras de televisão são os meios mais utilizados. Já nos países de renda alta, as aulas geralmente são pela internet. Da ONU News, em Lisboa, Leda Letra. Continuamos com o Observatório na Brasil Atual, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Estamos falando sobre o impacto da pandemia nos 17 ODS da ONU. Com o Fábio Paz, que é ativista de direitos humanos e advocacy do Serviço Franciscano de Solidariedade. Sérgio Andrade, diretor executivo da Agenda Pública e membro do Comitê Gestor da Estratégia ODS e da Comissão Estadual dos ODS São Paulo. Frank Valverde, quais são as suas informações e o seu comentário?
Joel, essa questão aí que a Lê da Letra levantou com relação às crianças é muito importante e é muito necessário que os países fiquem atentos, né? Porque nós vamos gerar uma geração aí para utilizar uma palavra do momento, com um gap muito grande, né? Isso precisa ser tratado com uma certa urgência. E, Joel, falando em urgência, nós temos aqui duas questões, né, para tratar, que são importantes também. A primeira dela é sobre a nossa enquete. Cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós fazemos uma enquete relacionada com o tema do programa. E o programa de hoje, nós perguntamos o seguinte para os nossos ouvintes. Você acredita que o Brasil cumprirá os ODS até 2030? E olha só o resultado, bastante céticos o resultado. 13% disseram que sim e 87% disseram que não. Ou seja, as pessoas... Provavelmente Frank, provavelmente eles dizem o relatório Luz, né? Mostrando a realidade. Exatamente. Infelizmente, essa que é a situação, o pessoal bastante cético que isso será cumprido. A questão principal, que foi colocada, que com quem está comandando a política pública no país, não dá para se ter muitas esperanças que vá se cumprir isso. Mas, enfim, falando nessas agendas, nós, dentro do nosso programa, todos os programas, aliás, de passagem, não só esse que aborda exatamente a questão dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, nós temos o Momento ODS, a Agenda 2030 da ONU. E hoje nós vamos destacar a seguinte meta, né? A meta 11, cidades e comunidades sustentáveis, né? Então se espera que dentro das metas, a 11.1 aqui no Brasil, que até 2030, qual que é a meta? Garantir o acesso de todos e todas à moradia digna, adequada e a preço acessível, assim como também aos serviços básicos e urbanizar os assentamentos precários de acordo com as metas assumidas no Plano Nacional de Habitação, com especial atenção para os grupos em situação de vulnerabilidade, né? Essa é a meta 11.1 do Brasil e que esperemos que até 2030 isso se aproxime cada vez mais dessa meta, né? A gente sabe que tem uma certa dificuldade. E eu queria inserir uma questão aqui, né? Acho que dentro até dessa situação que nós estamos vivendo, né? Para o Fábio e para o Sérgio, que é o seguinte, os partidos brasileiros, os nossos políticos, eles estão conscientes desses objetivos de desenvolvimento sustentável, ou nós temos que fazer um trabalho para conscientizar partidos e políticos no Brasil? Acho que o Sérgio pode começar a responder essa questão. Franklin, pergunta importantíssima, né? Porque quando nós falamos das mudanças que nós precisamos e olhando, né, como os países e os governos locais estão respondendo, né, a essa situação de emergência com a pandemia, os governos têm papel essencial, né? Então, por mais que a sociedade, empresas, né, estão envolvidas na agenda ODS, é muito importante que se diga isso, não é uma agenda só de governos, é uma agenda que ela é mais inclusiva, não é uma agenda só de países pobres, é também uma agenda de países ricos, porque ela traz temáticas essenciais, ela traz a temática do clima, ela traz a temática da qualidade das instituições, da agricultura, das inovações que nós precisamos na nossa indústria, que nós precisamos nas maneiras de consumir e produzir. Então, portanto, é uma agenda de todos. Mas os governos, Franklin, de maneira geral, o que nós vimos nos esforços que foram mapeados, né, nesses repertórios, tanto de proteção social quanto de recuperação econômica, por meio da iniciativa Reset, mostram que os governos têm papel essencial. São os atores que estão fazendo a coordenação, estão fazendo investimento contracíclico, estão trabalhando para que trabalhadores e trabalhadoras tenham, né, suporte nesse momento. Então, de fato, nós precisamos sensibilizar políticos, mas a agenda ela tem sido muito associada a uma visão ambiental, pouco pragmática. Então, por isso eu insisto, nós precisamos traduzir essa agenda de uma maneira clara. O que significa essa agenda de desenvolvimento sustentável, a agenda dos ODS no Brasil e até na América Latina de hoje? Significa que nós precisamos olhar para o modelo de retomada, de desenvolvimento, de crescimento econômico. Ele precisa ser inclusivo, e isso é simples, é fácil de mostrar que é uma agenda que está muito presente. Todos nós estamos olhando para
qualidade do nosso crescimento, como nós vamos retomar o crescimento econômico, como é que nós vamos olhar principalmente para a população que mais precisa, que foi duramente impactada pela pandemia. A quem a pandemia afetou? Afetou mais mulheres, afetou mais o jovem, que praticamente foi excluído do mercado de trabalho, e afetou severamente trabalhadores informais, né? Então, população negra e esses segmentos que eu mencionei são duramente afetados pela pandemia. Então, nós precisamos de uma simplicidade de discurso, Franklin. Nós precisamos mostrar que, quando nós falamos em desenvolvimento sustentável, nós estamos pensando em como é que vamos promover trabalho, emprego, renda, mas que isso se faça de uma maneira a aproveitar as oportunidades, inclusive da economia verde. Então, clima e geração de trabalho andam juntos, não são coisas separadas, e nós precisamos olhar para mecanismos de proteção social, que é muito simples. Quando o Fábio lembrava, né, dos efeitos sobre... O Fábio, o próprio Joel, lembravam dos efeitos da pandemia sobre a educação. Veja só, e isso... se nós não temos uma agenda que promova oportunidades, né, que cuide da população nesse momento de transição tecnológica, em que a população, as crianças, né, ficaram fora da escola, esses investimentos precisam convergir para a educação. Nós precisamos, nesse momento difícil que nós teremos adiante, para onde nós vamos investir com recursos escassos? Nós temos decisões difíceis à frente. E, sem dúvida, nós temos que olhar para aqueles investimentos que são aceleradores, que têm mais potencial de trazer esse modelo de recuperação mais inclusiva. E a educação é, sem dúvida, um dos investimentos mais essenciais, principalmente na primeira infância, que nós devemos fazer no país. Fábio. Então, para mim, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, toda essa agenda, ela é uma oportunidade dos países superarem a sua visão, muitas vezes, operacional e funcional para uma visão mais estratégica. Então, a Agenda 2030, ela convoca aos países a se reorganizar ou a se organizar a partir de um princípio estratégico. E os ODS, eles são um mecanismo, para mim, de visualizar quais são as estratégias fundamentais para a gente ter um desenvolvimento de 360 graus, sustentável, que respeite a vida acima de tudo. Então, eu acho que a gente tem que trazer essa mensagem-chave. E aí, não tanto trazer um modelo de desenvolvimento ou um modelo de país, mas sim uma oportunidade dos países definirem o seu modelo eficiente a partir da sua realidade. A Bolívia e Brasil, nós temos povos originários. Como que a gente pensa nessa agenda estratégica inteligente, pensando em todos os povos, ou em todas as mazelas históricas que nós temos que enfrentar? Então, os ODS são uma oportunidade da sociedade, do Estado se organizar a partir de uma visão estratégica, com indicadores de que ele possa fazer. O problema é que se transformou numa disputa de falar mal do governo, como o Sérgio falou que não é só uma agenda de governo, mas ao mesmo tempo fica um escudo de proteção e aquilo que os ODS promove de pensar estrategicamente enquanto nação, enquanto povo, a gente perde. Então, esse é um dado importante. O outro dado que eu gostaria de trazer nesse atual governo, que não dá para falar de Brasil sem falar do que está acontecendo no Brasil, é que esse atual governo, além de não pensar estrategicamente, ele pensa fora das caixas, que tem a ver com os pactos democráticos, as instâncias de participação, a questão da ciência acima de tudo. E aí nós temos um país que Deus está acima de tudo, a ciência não é nada. E aí eu pergunto, como que nós vamos pensar estrategicamente acordos e perspectivas de repactuar metas importantes para o Brasil se a gente não está com uma agenda estratégica em curso? E aí eu estou falando, direcionando diretamente isso ao papel do governo nessa agenda, que é ele quem vai apresentar lá nos fóruns internacionais os resultados do Brasil, deveria, né, de maneira colegiada.
Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento em que nós não sabemos, não percebemos em que a visão estratégica dos ODS resolveria a nossa vida se a gente assumisse isso de uma maneira como sociedade civil, como empresas, como governo, mas o problema é que há uma disparidade de responsabilidades e o momento histórico mostra que alguns não estão nem olhando para o ODS, muito menos para a Constituição. Então, como que eu vou lidar com isso? Esse é um fator importante. E aí vem uma questão que é fundamental: o fortalecimento das organizações locais e das organizações de base. Quando eu falo isso, os ODS eles podem e devem ser encarnados nos territórios municipais, e que a população faça essa disputa. E aí a importância de que isso tem a ver com as suas vidas. Quando o Sérgio fala que a maioria do impacto negativo, né, do relatório apresenta que está indo para a população negra de periferia e pobre, é para essa população que eles têm que se sentir inconformados e mais inquietos, e as organizações, o terceiro setor, apoiar essas pessoas para que elas possam fazer pressão política, possam fazer o advocacy popular, é que nós vamos conseguir começar, talvez, a ter objetivos, indicadores e metas de uma maneira com uma perspectiva mais concreta que seja implementado. Então, nesse sentido, é um pouco isso. E eu queria também trazer aqui um dado histórico para nós, né? Como que eu vou falar de emprego se no Brasil a gente perdeu uma disputa política enorme, que é a reforma trabalhista? A reforma trabalhista, ela destroçou um modelo de perspectiva de segurança do trabalho, uma perspectiva moderna até mesmo, e a gente, em nome de uma modernidade, nós fizemos uma reforma que agora nós estamos... Precarizou o trabalho. Precarizou, mas eu não estou falando naquele sentido de, porque o Fábio é do campo social, que não está dialogando com o universo financeiro. Que tipo de reforma trabalhista nós tivemos? Aí, de novo, desculpa eu falar isso, mas eu percebo que, ultimamente, as nossas reformas, a nossa visão não é nem... é ultraconservadora, é ultrapassada. A gente não sabe dizer que... eu só vou terminar. A gente não sabe dizer que política de trabalho nós queremos hoje, dentro desse contexto. Que política ambiental nós queremos. E aí, hoje, a gente percebe um movimento ultraconservador adentrando, e pior, se ficasse só no conservadorismo, mas de retrocessos gigantescos no âmbito ambiental, no âmbito da assistência, no âmbito da educação e etc. Desculpa, Franklin. O Brasil está entre os países que apresentaram maior declínio em suas performances sobre os ODS em 2020. Segundo o Índice de Desenvolvimento Sustentável, calculado pela Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, o relatório destaca que o Brasil enfrenta desafios para cumprir 16 dos 17 objetivos. Agora, com a crise hídrica, o país pode perder os avanços no ODS 7, de energia acessível e limpa. Ô Sérgio, como é que nós podemos reagir a essa possibilidade? Vamos colocar na agenda da sociedade civil, com essa crise hídrica, o que vai acontecer com o objetivo 7 de energia acessível e limpa? Joel, de fato, nossos problemas não são fáceis, né? Nós temos aí um conjunto de coisas muito, muito complicada pela frente. Mas, para olharmos não só a fotografia, mas vamos olhar o filme, né? Eu acho que existe algo de alentador quando nós examinamos a história, né? E vemos alguns movimentos que vêm de uma maneira a transformar realidades. Assim foi com o movimento pelos direitos civis, né? A gente vê o que significou isso na agenda do mundo, apesar de ter havido retrocessos em muitos países, nós vivemos em ambientes em que os direitos civis, eles floresceram no mundo, e foram movimentos que se estabeleceram na sociedade, e eu vejo que o movimento do desenvolvimento sustentável, o movimento, ele tem enfrentado, no caso brasileiro, inegáveis retrocessos, né? Nós estamos aqui discutindo e apontando, mas se nós olharmos o que tem acontecido
não só nos países desenvolvidos. Eu poderia falar aqui, por exemplo, do recém-anunciado plano americano de emprego, que foi anunciado pelo governo Biden, que tem uma pesada agenda de investimentos em infraestrutura e geração de trabalho de qualidade, e, ao mesmo tempo, uma preocupação com uma infraestrutura verde, Joel. Ou seja, aquele tipo de modernização que você faz das estradas, dos portos, aeroportos, do modelo de produção energética, que não afeta o meio ambiente. Nós temos o contraponto do plano de recuperação europeu. São mais de 700 bilhões de euros em investimentos significativos que apontam um caminho para uma economia que é mais digital, para uma sociedade que é mais digital, que tem o desafio da inclusão, como a Cimeira de Portugal agora ficou clara, a Cimeira do Porto, né, em que a agenda social ingressou, de fato, no Pacto Europeu de Recuperação pós-pandemia, e é verde. Né? E nós olhamos aqui para o Brasil, e nós estamos vendo, para além daquilo que o governo federal tem feito, ou não tem feito, nós podemos olhar, por exemplo, para a iniciativa recente, lançada na semana passada, pelo Fórum, pelos governadores da região norte, né, o consórcio dos governadores da região norte, acabaram de anunciar o Plano de Recuperação Verde, que tem um apelo aos recursos hídricos, a uma transformação da infraestrutura, geração de empregos verdes, ou seja, são oportunidades, inclusive, que vão mexer no modelo de produção agrícola. Né? Nós temos tecnologia no Brasil para gastar menos água, tecnologias que são dominadas, nós conhecemos essas tecnologias. Então, olhando para a fotografia, olhando para o filme, não para a fotografia, talvez nós possamos destacar exemplos e possibilidades que nos apontam caminhos para que, de fato, desenvolvimento sustentável e esses desafios possam ser superados ou possam ser enfrentados. Mas o desafio é grande, mas nós temos transformações mundiais que não estão apenas no âmbito dos países desenvolvidos, e sim no mundo todo, inclusive orientados por uma nova geração de investimentos, Joel, que são os investimentos ESG, né? É o Environment, Social e Governance, né? Então, quer dizer, é a preocupação com aquilo que a gente está discutindo aqui, é o social, o ambiental e a governança. Eu vou fazer um convite a você que está nos ouvindo. Você quer ficar informado sobre projetos, causas sociais e direitos humanos? Siga o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo. No Instagram é @Observatório Terceiro Setor e no Facebook, facebook.com/Observatório Terceiro Setor. Nossos programas de rádio estão disponíveis no canal do Observatório do YouTube. Lá você também encontra entrevistas e quadros, como você sabia e você conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade brasileira. No canal também você pode assistir às lives realizadas pelo Observatório, todas as quintas-feiras, às 17 horas. Basta buscar Observatório 3 em numeral Setor. Repetindo, Observatório 3 em numeral Setor. Frank Valverde, eu quero ouvi-lo agora. Um questionamento a respeito dos nossos convidados e mais informações. Então, João, eu queria falar sobre os destaques do Observatório do Terceiro Setor. Nosso site, nós temos inúmeras matérias que tratam de uma série de questões que abordam diretamente os ODS, né, que são importantes, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é o tema do programa de hoje. E outras questões também que não estão relacionadas diretamente a esses temas, mas que são importantes. Como, por exemplo, nós temos matérias que destacam que só este ano aqui, 123 crianças brasileiras cruzaram sem os pais as fronteiras dos Estados Unidos, né? Isso realmente é uma questão extremamente dramática, você pensar que mais de 100 crianças brasileiras atravessaram a fronteira sem os pais, né, indo para os Estados Unidos, né? Uma outra questão também que é importante é o assédio nas redes sociais, né? Que cresceu 26.000% por um estudo apontado pelo Instituto
Avon, né? Também é uma coisa, nesses tempos pandêmicos que está se usando muito as redes sociais, o assédio cresceu demasiado. Mas a matéria que eu quero dar um maior destaque e que ela está relacionada diretamente com os ODS é a matéria que diz o seguinte, uma matéria que foi escrita pela Maria Fernanda Garcia, que está publicada no site do Observatório do Terceiro Setor, que diz que 1 de cada 3 pessoas não tem saneamento básico no Brasil. Olha só, 1/3 da população brasileira não tem acesso a saneamento básico. Esse foi um estudo, né, que denominado As Despesas da Família Brasileira com Água Tratada e Coleta de Esgoto, que foi feito pelo Instituto Trata Brasil. E chegou a esses resultados, que 1 de cada 3 pessoas no Brasil não vivem, né, não tem o saneamento básico que deveriam. Né? E, claro, não tendo saneamento básico, você tem o quê? Chance de aumento de doenças como diarreia e leptospirose, além das crianças que são extremamente afetadas pela falta do saneamento básico. Isso me faz lembrar, Joel, aquela velha questão que se dizia lá para trás, que cano enterrado não dá voto, né? E o saneamento básico é fundamentalmente com o quê? Com o cano enterrado, né? Seja ele da água tratada, seja ele do esgoto, que tem que ser encaminhado para um tratamento, né? Essa é a situação que o Brasil se encontra. E, Joel, para colocar uma questão, né? Dentro dessa situação, né? Dá para ter esperança aqui no Brasil, com essa situação toda que nós estamos vivendo, né? Com esse desgoverno que pouco trata, né, as ODS como deveriam, dá para ter esperança que nossa situação irá melhorar? Eu acho que desta vez o Fábio pode começar a responder essa questão. Podemos ter esperança, Joel? Bom, sem esperança a gente não vive, né, Fábio? Esperança a gente pode ter, mas como construir essa esperança, Fábio? Melhor ainda. Olha, gente, eu acho assim, eu vou falar para vocês uma coisa. Paulo Freire dizia que o esperançar é o DNA do nosso fazer, né? De aqueles que têm um compromisso, uma sensibilidade com a vida. E eu tenho encontrado, assim, e aí não é aquela esperança do conto de fadas, de que algo vai mudar, né? Mas é aquela esperança que se constrói realmente no dia a dia, com dados de realidade, e até mesmo eu acho que a fome, eu tenho falado muito nisso, assim, a gente tem reduzido, parece, a nossa agenda, mas trazer esse dado da fome, a fome ela tem despertado uma gama e uma gana nas pessoas, que as organizações estão indo para a rua, se organizando, mobilizando recurso, o aumento de voluntários tem aumentado. Por quê? Quando estamos vivendo um momento tão grave, é interessantíssimo que desperta aquilo que a gente chama o espírito humanitário, o espírito de solidariedade, o espírito de compromisso com a vida. Então, eu acho que a resposta está aí. Quanto mais nós estamos ferrados, parece que agora a gente tem motivo de sentar com o Sérgio e com a agenda pública e definir parcerias concretas. Não é mais um faz de conta para relatório. Ou a gente se organiza ou a gente está morto. Então, essa convocação de que a gente se organiza, ou nós nos organizamos ou nós estamos mortos, é o que aconteceu agora na pandemia. A falta de vacina, de prioridade de vacina, matou quantos dos nossos amigos e familiares? Então, ou nós nos organizamos, ou a prioridade não vem para nós enquanto pessoa. Então, eu acho que essa experiência, ela tem aumentado, mas não é uma experiência de que dias melhores virão. A esperança é, temos que assumir uma agenda de mobilização. Temos que assumir uma agenda de compromisso com a vida. A sociedade civil tem que assumir um protagonismo importante nesse momento do país. Isso. Agora deixa eu ouvir o Sérgio também sobre isso, sobre essa questão da esperança, Sérgio. Veja se o que eu vou contar para você, para os nossos ouvintes, está dentro desse núcleo da esperança. Um projeto de lei que pretende nacionalizar a Agenda 2030 foi pautado na Câmara dos Deputados do Congresso Nacional pela Frente Parlamentar Mista de Apoio aos ODS. A proposta determina que a política de promoção da Agenda 2030 da ONU seja observada pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, coisa que o Fábio já vinha falando. A revolução começa pelas pequenas comunidades,
né, pelas organizações das pequenas comunidades. Essa pode ser uma boa notícia para uma retomada, para construir uma esperança nova, porque a gente saia dessa crise, não só sanitária, mas de um país com uma profunda desigualdade? Joel, é um exemplo das boas iniciativas e das soluções que esforços, né, que estão emergindo, né, não só do legislativo, que tem um papel essencial, né, como vem se mostrando no país, mas também de outros atores, né? Por exemplo, qual o papel dos órgãos de controle, né, que tem uma capacidade de indução tão grande, né? O Tribunal de Contas, quando ele oficia um município, né, ele cobra explicações, o Ministério Público, por exemplo, tem uma capacidade de indução muito grande, né, para pautar isso no plano de estados, municípios, enfim. Então, sem dúvida, é um exemplo interessante. E essa metáfora, né, da esperança, esse sentimento, talvez não seja tanto esperar, mas agir, né? Eu acho que é esse o desafio, como lembrou o Fábio, e dentro desse registro da ação, é muito importante nos pautarmos por evidências, né? O que é que está acontecendo no mundo, porque as mudanças não são feitas isoladamente, né? Não são feitas... não existe a jabuticaba brasileira, né? Até existe, mas a jabuticaba, do ponto de vista de políticas públicas, no caso do mundo, está acontecendo. Nós estamos vendo mudanças que estão sendo vocalizadas desde o Banco Mundial, por exemplo, que vocalizou e tem trabalhado nos seus vários documentos a importância de uma recuperação econômica inclusiva, a CEPAL, os bancos multilaterais de maneira geral, vários governos de várias chaves políticas estão mostrando que nós precisamos nos preocupar com uma recuperação inclusiva e verde, né? Então, eu acho que isso aponta um caminho para o Brasil e nós estamos vendo uma mudança de agenda, né? A sociedade, por mais que exista um debate complicado, nós estamos vendo que, mesmo no mundo dos investimentos, isso já é uma agenda que está presente, e nós precisamos destacar cada vez mais quem está fazendo. Chamei a atenção aqui para o exemplo do Fórum, do Consórcio dos Governadores da Região Norte, no Plano de Recuperação Verde, lançado na semana passada. Existem exemplos de municípios que estão pautando isso, e o nosso esforço, Joel, com a iniciativa Reset, que é reset.org.br, é mostrar que nós temos repertório, ou seja, há possibilidades de encontrar no Brasil e no mundo repertórios de ação que nos mostram que esse desenvolvimento, essa retomada, ela já tem exemplos, né? E nós precisamos dar destaque a eles. Muito bem. Pesquisadores da USP e da Unicamp afirmaram ao jornal da USP que a pandemia da Covid-19 poderia ter menos impactos sociais negativos se a Agenda 2030 tivesse avançado nos últimos anos. Eles ressaltam que a meta 6, de acesso à água limpa e saneamento básico, por exemplo, estivesse sendo trabalhada de forma adequada, as pessoas teriam melhores condições de se proteger contra o vírus. Muito bem, nós estamos caminhando para o final do programa, mais 10 minutos, e eu perguntaria para você rapidamente, Fábio, qual a importância do planejamento social com base nas ODS? Gente, desculpa eu falar isso, mas eu acho que quando o Sérgio fala de evidência, a gente tem que perceber que as evidências são histórias, né? Mais da metade do povo brasileiro vive na miséria. Hoje nós recebemos mais informações que as comunidades estão sendo afetadas pela falta do acesso ao gás. As crianças estão sendo queimadas, seus corpos estão sendo queimados. As mulheres, nesse exato momento, que é mais da metade da população, estão sendo afetadas. Então, eu acho que colocar isso dentro de um planejamento social, não dá mais para a gente falar planejamento social sem falar de um planejamento político, sabe? E eu estou falando aqui de Paulo Freire já dizia isso, uma escola sem um projeto político não existe pedagogia. Assim como não existe uma organização social se ela não adentra no caráter político.
o que nós estamos vivendo no país, e a gente pode ser muito esperançoso, chamando exemplos de vários lugares, mas nós sabemos que nós somos um país que tem muita lei, muita lei. Eu já participei de encontros em Genebra que eu fiquei constrangido, em que as pessoas dizem, bonito, vocês têm várias legislações, até planos, mas o que falta é execução. Nós temos que aprender com esses nossos erros e com essas nossas contradições. E aí, de novo, parece que eu estou falando essas questões assim, repetindo. A questão só vai se dar se a gente organizar as pessoas e ajudar a se organizar. Por quê? É a partir dessa urgência que a gente vai começar a ter espaços de resistência. Há 5 anos atrás, o relatório ODS, a gente já tinha dificuldade no governo Dilma e Temer também. O IBGE não passava informações para nós, porque existia uma... Então, eu acho assim, que nós vamos ter que pensar nessa agenda ODS como nosso feijão do dia a dia. É a nossa mesa que está sendo afetada. E a hora que a população e nós, e aqueles que trabalham com a gente, aqueles que querem compor com a gente, perceberem que é o feijão, é a falta de gás que está afetando, elas vão perceber isso que o Sérgio traz e o relatório traz para nós. Precisamos que as pessoas assumam essa agenda como prioritária. Aí é a chamada do relatório desse ano, que eu achei super legal. É hora de virar o jogo. Porque esses anos todos, Sérgio, a gente está sofrendo, e eu lembro das reuniões em Brasília, a gente sempre sofreu, porque a prioridade depende muito de quem está governando ou de quem está na tomada de decisão. O próprio legislativo, ele sabe da urgência dos ODS. E talvez ele vai até legislar. Agora, acontecer isso no dia a dia, no valor, no acesso ao feijão, ao arroz, ao impacto ambiental, ele vai se mudar a partir de uma mudança de um paradigma que vai vir da população, junto com as empresas, junto com a sociedade organizada. E começa com o título, né, do documento. Está na hora de virar o jogo. E é isso que eu achei mais bonito desse relatório, porque ele traz uma coisa o seguinte, e eu estou falando isso porque a gente já sabe dos dados. Legal, Fábio. Mas a gente tem que trazer isso como uma chave estratégica e tática nossa. Foi a hora de virar o seu registro. Foi muito importante o seu registro. Eu tenho mais 4 minutos. Eu preciso da chamada final do Franklin Valverde, o destaque final dele. Franklin, fechamos mais um bom programa. Qual é o seu destaque final? Eu queria convidar a todos e a todas que conheçam a nova ferramenta do Observatório, que é o Apoie o Terceiro Setor, uma plataforma online de financiamento coletivo para organizações da sociedade civil com projetos em diversas áreas. Quer saber mais? Acesse apoie3setor.com.br, o 3 em numeral, apoie3setor.com.br. Esse é o seu destaque final do programa de hoje, Franklin? O que é importante, acho que nossos dois convidados, o Fábio e o Sérgio, já destacaram bastante, né? Essa conscientização que todos e todas, e principalmente os governos, devem ter a respeito das ODS. Acho que esse é o principal destaque. Acho que se não houver uma conscientização a respeito dos objetivos do desenvolvimento social, não iremos avançar como necessitamos, não como devemos, como necessitamos. Aí, Fábio, nós criamos essa página, Apoie 3 Setor, exatamente no início do programa você estava falando da dificuldade das organizações pedindo cesta básica e alimento, né? Com o aumento da desigualdade, a gente pode observar que a preocupação hoje das pequenas e médias organizações da sociedade civil que atuam no terceiro setor não é continuar o seu projeto, é conseguir ter cesta básica para atender a população vulnerável. Olha onde chegamos. 1 minuto e meio para cada um dos nossos convidados para o encerramento do programa. O seu registro final, Fábio, o que mais importante eu gostaria de deixar registrado aqui. A gente já ouviu bastante sobre o seu mantra da organização dos movimentos sociais, através de pequenas comunidades, se organizarem para criar um novo momento no país. Mas você continua com esse mantra ou quer destacar mais uma outra coisa nesse minuto final? Não, eu quero realmente agradecer e dizer da importância dos ODS como uma agenda nossa, uma oportunidade para nós nos organizarmos, uma proposta de nós nos conhecermos melhor. Eu acho que esses relatórios
apresentam que Brasil nós somos e que Brasil nós queremos ser. E aí, mas é preciso deslocar isso das organizações, do governo, e deslocar isso para a responsabilidade pessoal e a importância que isso adentre cada vez mais as comunidades, as agendas comunitárias, as escolas, para que a gente saiba que o nosso compromisso social é pressão política. É pressão política. As coisas só acontecem dentro de uma pressão política porque há disputas de interesses. E o nosso interesse como população, nós precisamos reconhecer um país que precisa de muitos avanços para que a gente possa dizer que somos um país com dignidade, com justiça e com equidade para todas as pessoas. Então, é esse o chamado. Na comunicação, Fábio. E é hora de virar Está na hora de virar o jogo, né? Na hora de virar o jogo. Na comunicação, o Observatório do Terceiro Setor assume essa responsabilidade e todas as quintas-feiras nós vamos falar das ODS. Suas considerações finais, Sérgio. Agradecendo aos dois pela entrevista, foi um prazer conhecê-los e parabéns pelo trabalho dos dois. Quero agradecer aqui pelo convívio, né, nesse breve programa com vocês e destacar a importância do relatório Luz para esse acompanhamento da agenda dos ODS no país, mas, ao mesmo tempo, enfatizar que nós precisamos de uma recuperação econômica inclusiva. O mundo está discutindo isso, os bancos multilaterais, os governos, as empresas estão discutindo modelos, né, de retomada verde, e, portanto, essa iniciativa reset.org.br, você vai poder conhecer, você que nos ouve, que nos acompanha, poderá conhecer vários repertórios de recuperação. Afinal de contas, o que é que se está pensando para recuperar a economia e gerar trabalho, inclusão social, e proteger e promover e garantir oportunidades para as pessoas nesse momento de retomada. O Observatório na Brasil Atual está terminando. Agradeço a presença de Fábio Paz, ativista de direitos humanos e advocacy do Serviço Franciscano de Solidariedade. Sérgio Andrade, diretor executivo da Agenda Pública, membro do Comitê Gestor de Estratégia ODS e da Comissão Estadual dos ODS de São Paulo. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Brasil Cidadão, sobre assuntos importantes da atualidade. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você ouviu na Brasil Atual mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.